Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te podes trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Nesse evangelho, Jesus faz uma profecia sobre a cidade de Jerusalém, porque Jesus, quando vem visitar essa cidade, porque ele é o Messias, essa cidade não soube acolher o Messias, não soube perceber o momento que estava sendo visitada pelo Filho de Deus, e assim crucificaram o Filho de Deus. E tempos depois, como o próprio Cristo diz nessa profecia, a cidade de Jerusalém foi invadida, foi saqueada e não ficou pedra sobre pedra do templo de Jerusalém. Isso que acontecera por volta do ano 70 depois de Cristo. Mas nós vemos também nessa passagem algo muito importante, porque Jerusalém é uma imagem escatológica, mas é uma imagem também antropológica, porque remete-se à nossa própria vida. Porque toda essa profecia que Jesus diz sobre Jerusalém também tem a ver com cada um de nós, porque nós somos também essa Jerusalém que somos nessa terra uma presença do céu, um sinal da eternidade. Por isso que Jesus Cristo também nos exorta diante dessa obra que ele realiza, desse envio dele, do Pai, que vem ao nosso encontro, para que nós possamos acolhê-lo na nossa vida, no nosso coração, naquilo que são as coisas do nosso cotidiano, para que possamos caminhar com ele. Por isso que Jesus vai primeiro falar uma realidade essencial para a nossa vida. E ele vai falar da paz. Por isso que nós vemos Jesus como diz: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Muitas vezes o ser humano, ele busca a paz, ele busca o seu conforto, ele busca a forma de viver na tranquilidade. Mas muitas vezes, para que alcance essa tranquilidade, ele acha que somente o bem material pode trazer tranquilidade e começa a se apegar aos bens dessa terra, às seguranças materiais, aquilo que são os prazeres mundanos. E quando o ser humano ele vai se apegando a essas coisas, ele começa a viver num vazio, porque o bem material, as coisas desse mundo, são incapazes de nos trazer a paz. Porque a paz sempre vai como que ser roubada por um medo de perder tudo aquilo que nós alcançamos. A paz sempre vai ser roubada por aquela sensação de que nós podemos perder, que nós podemos de alguma forma ser prejudicados diante da nossa vida, ou podemos realmente ser como que incomodados diante do conforto do nosso tempo. Por isso que Jesus Cristo ele nos oferece a paz. A paz não é como o mundo pensa a paz, porque a paz não é algo que está no nosso exterior,
mas sim algo que está no nosso interior. A paz verdadeira é essa presença de Deus, é essa certeza do céu, certeza da eternidade. Porque uma vez que nós temos essa certeza do céu, uma vez que nós temos na nossa consciência essa convicção de que nós estamos caminhando para a eternidade, nós começamos a buscar as coisas que não passam, em detrimento das coisas que passam. Nós começamos a olhar muito mais para as coisas eternas do que para as coisas passageiras. É isso que nos traz paz, porque os bens dessa terra só nos trazem angústias e vazio. Por isso, aquele povo antigo não soube acolher a Jesus Cristo, porque eles buscavam seu conforto, buscavam a paz que Roma dava, que era a proteção, que era ali a manutenção daquele lugar para que os judeus pudessem, o povo de Jerusalém pudesse viver tranquilamente. Mas um dia veio a revolta e essa revolta roubou a paz desse povo. Jesus é a verdadeira paz, porque Ele nos indica o verdadeiro caminho que nos leva para o céu. Ele nos traz a verdade que gera convicção no nosso coração. É Ele que nos ensina a forma certa e verdadeira de viver. Por isso, só Ele pode nos trazer a paz. Depois, no Evangelho, Jesus fala justamente sobre essa perda da paz, por não acolher a pessoa dele. Jesus vai dizer: dias virão que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Assim acontece quando nós nos dedicamos muito às coisas dessa terra, quando nós nos apegamos muito aos bens materiais, porque nós vamos construindo um império nessa terra e isso vai gerando a inveja, a ganância de outros, até que esses outros sentem a vontade de possuir aquilo que nós temos e eles começam a fazer trincheiras e cercar a nossa vida, sempre tentando nos fazer perder aquilo que nós alcançamos. Depois, Jesus diz, eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra. E aqui nós vemos algo que também acontece. Esmagarão a ti e seus filhos porque muitas vezes não esmagarão como que de forma material, mas sim de forma moral, porque falarão mal, vão como que falar coisas, inventar mentiras, e assim vão como que esmagando para fazer com que nós perdamos aquilo que é a honra por ter alcançado tais bens. E depois nós vemos como que Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra. Isso significa que toda vez que nós buscamos os bens materiais, esses bens, uma hora ou outra, se esvaiam. E quando eles vão embora, o que sobra? Sobra em nós? Nada. Porque quando nós vamos construindo coisas nessa terra, nós vamos realmente se tornando miseráveis diante de Deus no céu. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre essa acolhida dele, de perceber o tempo, para que assim possamos verdadeiramente viver na paz, viver essa paz que só Ele pode dar, que é a paz eterna, que só Ele pode nos indicar o caminho, porque Ele é o caminho para alcançarmos essa verdadeira paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.